Saudações, alunos, disciplina de Gestão Financeira e Orçamentária, atividade prática sobre decisões de financiamento, segunda parte, esta é a aula 17. Questão número 1, pede para calcular o custo efetivo total de um empréstimo captado nas seguintes condições, usando o conceito de fluxo de caixa. R$1,5 milhão foi o valor do empréstimo, 3 anos é o prazo total do empréstimo, 2 anos é o prazo de carência, 3 pagamentos semestrais, 18% ao ano de taxa de juros, pagamento de juros semestral e 2% sobre o valor do empréstimo pago no ato, você vai pagar de comissão de intermediação. Para resolver o exercício, elabore-se o fluxo de caixa da seguinte forma. Eu tenho aqui os semestres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfazendo os 3 anos. E aqui eu tenho os cálculos que geraram esse fluxo nominal. Então, o primeiro cálculo eu tenho R$1,5 milhão vezes 98%. Isso se deve aos 2% de comissão que eu vou pagar no ato do empréstimo. Então, eu faço um empréstimo de R$1,5 milhão, mas na minha conta vai cair só R$1.470.000. No primeiro semestre, ao final do primeiro semestre, eu vou pagar o juro. O juro é de 18%, essa taxa é anual. Então, eu vou calcular o juro da seguinte forma. Eu pego o valor do empréstimo, que é R$1.500.000, vezes 1,18 elevado a meio, que são 6 meses, menos 1. Aqui eu vou tirar o menos 1, porque eu quero saber só o valor do juro e não quero saber o valor do montante. Aqui é 1,18, é a abreviação daquela fórmula 1 mais I elevado a N, aquela fórmula financeira. Então, fica 1,18, que é a taxa, elevado a meio, que é o prazo, de 6 meses ou metade de um ano, menos 1 porque eu quero saber só o juro. Para desenvolver o cálculo na HP12C, você vai fazer da seguinte forma. Primeiro você calcula isso que está dentro do parênteses, depois você multiplica por R$1,5 milhão. Então vai ficar 1,18, Enter, 0,5, que é esse meio aqui, y elevado a x, Enter, 1, menos, que é esse menos 1 aqui, e aí esse valor você multiplica por R$1,5 milhão. Então 1.500.000, vezes, vai dar 129.417,07, que já está aqui, 129.417. Esse valor vai se repetir no final do segundo semestre e no final do terceiro semestre. Ao final do quarto semestre, já tem a amortização, que no exercício fala que a amortização é feita em 3 parcelas nos 3 últimos semestres. Então, eu tenho, além dos 129.417, eu tenho mais 1/3 do empréstimo. Então, R$1,5 milhão dividido por 3. R$1,5 milhão dividido por 3 dá 500.000. Mais os 129.417 de juros. Então, o meu fluxo vai ficar aqui no semestre 4 de 629.417. Esse valor se repete aqui no semestre 5 e no semestre 6. Então, eu tenho o fluxo nominal desse empréstimo. Uma vez que você tem o fluxo nominal, você procede o cálculo como se fosse o cálculo da TIR. Então, você pega 1.470.000, Enter, G, CF0, 129.417, CHS, G, CFJ, lembrando que é CHS porque aqui é negativo. 129.417, CHS, G, CFJ, 129.417, CHS, G, CFJ, 629.417, CHS, G, CFJ, 629.417, CHS, G, CFJ e 629.417, CHS, G, CFJ, F e RR, eu tenho a taxa de 10,4826. Essa taxa ao semestre, porque o meu fluxo está semestral, a taxa é também semestral. Logo, eu tenho o empréstimo, tem uma taxa de 10,4826% ao semestre, o que equivale a 22,06% ao ano. Para transformar dessa taxa semestral para a taxa anual, tem que utilizar a fórmula da taxa equivalente. Então, a pergunta era, qual o custo efetivo total? O custo efetivo total é de 10,4826% ao semestre ou 22,6% ao ano. Questão número 2 fala o seguinte, a companhia estruturada 2 apresentou as seguintes demonstrações financeiras, e aí eu tenho aqui a DRE e o balanço patrimonial. Com base nas demonstrações, pede-se, calcule as taxas de juro nominal e efetiva do empréstimo de 2000x1, utilizando o valor médio de empréstimos de 2000x0 e 2000x1. Bom, na letra A, para calcular essa
taxa de juros nominal, eu calculo da seguinte forma. Eu pego a taxa de juros nominal é igual à despesa de juros que eu tive, dividido pelo saldo médio de empréstimos. Bom, a despesa de juros que eu tive foi de 15 mil. Esse valor eu vou encontrar lá na demonstração de resultado, aqui embaixo onde eu tenho despesas financeiras de juros, 15 mil. Então eu pego esse valor de 15 mil, que já está aqui, dividido por 40 mil. 40 mil é o saldo médio de empréstimo. Esse valor eu tenho aqui no balanço. Em 2000x0 era 35 mil, em 2000x1 45 mil. Eu faço a média desses dois valores, 35 mil mais 45 mil, dividido por 2, 40 mil. Então fica 15 mil dividido por 40 mil, dá 0,375 ou 37,50% ao ano. A taxa de juros efetiva é calculada da mesma forma, porém eu tenho um desconto aí do imposto de renda de 30%, então eu vou deduzir esse valor. Se eu paguei 15 mil de juros e a alíquota de imposto de renda é de 30%, eu vou ter um desconto desses 15 mil vezes 30%, que dá exatamente aqui os 4.500. Então 15 mil menos 4.500, 15 mil menos 4.500, dá 10.500, dividido por 40 mil, 0,2625 ou 26,25% ao ano. Na letra B, pede para calcular o grau de alavancagem financeira de 2000x1 e comentar o seu resultado. Ainda fala para utilizar o valor médio do ativo total e do patrimônio líquido de 2000x0 e 2000x1. O grau de alavancagem financeira, para obter, eu tenho que calcular o retorno sobre o ativo total e o retorno sobre o patrimônio líquido. O retorno sobre o ativo total é o lucro depois do imposto de renda e antes dos juros, dividido pelo ativo total. O lucro depois do imposto de renda e antes dos juros, dá 17.500. Esse lucro foi encontrado da seguinte forma. Eu tinha um lucro bruto de 60 mil e uma despesa administrativa de 35 mil. Então, 60 mil menos 35 mil dá 25 mil. Desses 25 mil, que vai ser o lucro antes do imposto de renda e dos juros, eu vou calcular 30%, que é o imposto de renda. Então, 30% de 25 mil dá 7.500. Então, se eu pegar o lucro que eu tive aqui antes do imposto de renda e juros de 25 mil, menos o imposto de renda, que é 7.500, eu tenho um lucro depois do imposto de renda e antes dos juros de 17.500. E esse valor que eu preciso, que já está aqui, ó, 17.500, dividido por 140 mil, que é o ativo total. O ativo total, eu calculei a média do ativo dos 2 anos. No ano de 2000x0 foi 130 mil. No ano de 2000x1 foi 150 mil. Eu somo 130 mil mais 150 mil, dividido por 2, dá 140 mil, que está aqui. Então fica 17.500 dividido por 140 mil, dá 0,1250 ou 12,50%. Já o retorno sobre o patrimônio líquido é obtido dividindo o lucro líquido pelo patrimônio líquido. O lucro líquido é 7 mil, foi dado aqui na DRE, 7 mil. O patrimônio líquido, 67.750. Esse valor do patrimônio líquido eu encontro somando o patrimônio líquido do ano de 2000x0, que foi 65 mil, mais o patrimônio líquido do ano de 2000x1, que foi 70.500, e dividindo por 2 para encontrar a média, 67.750. Só lembrando, aqui no patrimônio, o patrimônio líquido é obtido somando o capital social com a reserva de lucros. Então, 60 mil mais 5 mil nesse ano de 2000x0 e 60 mil mais 10.500 no ano de 2000x1. Eu pego 7 mil dividido por 67.750, vai ficar 0,1033 ou 10,33%. A partir desses dados eu consigo calcular o grau de alavancagem financeira, que é igual ao RPL, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, dividido pelo retorno sobre o ativo total. Então vai ficar 0,1033 dividido por 0,125, dá 0,8264. A letra C pede para verificar se a utilização do capital de terceiros está contribuindo positivo ou negativamente sobre o patrimônio líquido e dizer qual que é o percentual. Bom, a resposta seria a seguinte. A utilização do capital de terceiros está contribuindo para reduzir o patrimônio líquido em 17,36%, pois o grau de alavancagem financeira é igual a 0,8264, que foi o valor que nós encontramos aqui. E eu pego esse valor 0,8264 menos 1, dá menos 0,1736 ou menos 17,36%. Se elaborar a demonstração de resultado proporcional à participação do capital próprio de terceiros, o lucro líquido evidenciará essa afirmação. Na letra D, pede para comentar a necessidade ou não de mudar a estrutura atual de capital. Uma vez que o grau de alavancagem financeira é menor do que 1
e está contribuindo para reduzir o patrimônio líquido, essa estrutura de capital tem que mudar. Se o custo de capital de terceiros não puder ser reduzido nem melhorar a rentabilidade do ativo, a estrutura de capital precisa ser alterada, pois a estrutura atual de capital está reduzindo o patrimônio. Uma das formas de alterar a estrutura de capital é com o aumento do capital social em dinheiro. Esse aumento do capital social em dinheiro só será feito uma vez que você não consiga reduzir o custo que você tem com esse capital de terceiros. A questão 3 pede para calcular o custo financeiro de uma operação de leasing com as seguintes características e condições. Um valor residual garantido de 12% do valor do bem, um fator de prestação mensal de 6% do valor do bem, 0,5% sobre a prestação de ISS e 24 meses de prazo de arrendamento. Para efetuar o cálculo, você vai jogar os dados na calculadora da seguinte forma. Você vai jogar 100 Enter PV, que vai ser o valor, né, de 100% do valor que eu vou financiar. 24 vai ser o prazo, então 24N. A prestação vai ser menos 6,03 e nesse menos 6,03 já está incluso o ISS. Então 6,03 CHS PMT. O valor futuro ou valor residual 12%, negativo, CHS FV, e você pede para calcular a taxa, que dá 3,6861, que é o valor que já está aqui. Só lembrando que para você incluir esse 0,5% na prestação, você bate 6 Enter, 0,5% mais, e aí você tem 6,03, que é o valor que está aqui.